Boa noite, queridos e queridas, pessoal que está aí pelo Instagram, pessoal que está pelo Facebook. Estamos nós aqui para mais um bate-papo ao vivo, eu e você. E hoje nós temos um tema muito gostoso: dor e prazer. Será que eles são cúmplices? Será que dor e prazer são duas coisas que sempre caminham juntas? Ou será que dor e prazer são rivais? Quando um entra em cena, o outro quer sair de cena. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Lembrando que hoje você está convidado a participar do bate-papo aqui junto comigo. Então eu vou chamar alguém aqui que deseje participar ao vivo para trazer a sua dúvida, trazer a sua questão e a gente colocar definitivamente uma solução para aquilo que você está sofrendo. O tema de hoje é dor e prazer, cúmplices ou rivais? Será que a gente tem que ter a dor presente no sexo? Será que o sexo faz parte de sentir a dor em algum momento, em algum formato? Ou será que isso tudo são coisas vendidas e que não é bem assim? Hoje nós estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Vou dar aqui o meu olá para a Márcia, para o Guerreiro, para o Neto, para o João. Lembrando que o pessoal que está pelo Face, se você tem Insta, eu convido você a ir para o Insta, porque aí você pode estar participando ao vivo, porque pelo Facebook não tem como fazer essa participação ao vivo, tá bom? E a imagem também do Facebook acaba ficando melhor, porque é a câmera que eu tenho de frente. Mas se você quer ficar aí quietinho no seu Face, fique com a gente e você também pode colocar aí nos comentários a sua dúvida, a sua questão, ok? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa questão de dor e sexo, como é que essa coisa fica junto, em que momento a gente tem que separar. Olá, Luma, Cacê Mourão. Cacê Mourão quer participar. Fica aí que daqui a pouquinho eu vou te chamar, tá? Vou explanar um pouquinho aqui o assunto, daqui a pouquinho eu vou chamar. Porque hoje é dia da gente poder definitivamente entender. Será que eu tenho que associar a dor ao sexo? Você que está aí me ouvindo agora, você tem dor durante o ato sexual? Você acha que isso te traz mais benefícios ou isso te traz mais malefícios? É claro que quando a gente fala de dor e sexo, a gente acaba indo muito para o lado de um público feminino, né? Porque são geralmente as mulheres, a maior parte das pessoas que reclamam sobre essa questão são mulheres. Já vou fixar, tá, Luma? Nosso tema de hoje já vai aparecer e daqui a pouquinho você tá vendo. Então, as mulheres ainda são o carro-chefe em relação a essa questão de dor e sexo, tá? Existem pouquíssimos homens que reclamam desse sentido, mas também existem. E nós vamos entender por que são as mulheres que reclamam mais do que os homens. Será que os homens não têm realmente esse problema? Ou é porque a mulher existe muito mais complicações envolvidas dentro dessa questão, tá? Eu tô tentando fixar aqui o comentário. Agora foi. Consegui fixar, ok? Olha o que colocaram aqui, ó. Eu tenho dor. Olá, Bruna, Priscila. E a Mourão tá comentando aqui pra gente, ó. Eu tenho dor. Quando a gente pensa na diferença de homens e mulheres, anatomicamente falando, essa questão das mulheres apresentarem muito mais essa dor vem para essa parte anatômica. Porque a mulher, ela recebe a penetração e o homem faz a penetração. E esse receber, como você entra ali numa parte interna do organismo, pode gerar essas dores desagradáveis. Além das mulheres terem muito mais questões como infecções e inflamações, muitas vezes até por não ter um conhecimento do seu corpo, por não cuidar do seu corpo da maneira que deve ser cuidado, e isso acaba aí trazendo essas questões indesejáveis dentro da atividade sexual. Então esse é um ponto. O outro ponto são as próprias questões psicológicas. De certa forma, a mulher ainda hoje
num ano assim considerado, né? A gente está numa época considerada de libertação sexual, onde todo mundo fala sobre sexo, onde sexo é uma coisa muito livre, mas na prática a gente vê que não é bem assim. Ainda hoje a gente vê muitas mulheres aprendendo que o sexo é doloroso, que o sexo é ruim, que é difícil uma mulher ter prazer sexual. Então a educação sexual para as mulheres ainda está muito em cima disso. É como se cognitivamente você aprendesse que dor e sexo são duas coisas que caminham juntas, como se fossem cúmplices. Mas hoje nós vamos derrubar essas verdades e ver que a realidade não é bem essa, tá? Primeiro ponto, gente, importantíssimo. Alguém sabe falar aqui pra mim o que é dor? Por que a dor é importante? Por que a gente sente dor, por exemplo, quando fica doente ou quando cai? O que a dor pode significar dentro do ato sexual? Alguém arrisca aí me falar? O que é dor para você? Porque a dor, ela também é extremamente subjetiva. Aquilo que eu considero uma dor em mim, na Maria pode não ser e no João pode ser 3 vezes maior. Porque a dor, sim, ela passa por uma subjetividade. Cada pessoa vai dar uma interpretação psicológica, como cada pessoa também vai ter um limiar de dor. Existe esse limiar de dor. Mas a dor, ó, nada mais é do que o seu corpo sinalizando para você que alguma coisa está errada. A dor, ela acaba colocando um limite para você. Olha, não vá por aí, porque se você pisar desse jeito, vai machucar e eu vou doer cada vez mais. Então a dor, muitas vezes, ela salva você de alguma situação. Porque você começa lá a cortar seu dedo, que você não viu, você vai sentir a dor e você vai parar na hora. Você não vai arrancar o resto do dedo fora. Então a dor, no formato sexual, ela tem que ser muito considerada nesse sentido. Quando você está numa atividade sexual, você começa a ter dor, e aí assim, em nenhum momento aqui nós vamos estar falando daquela dor do sadomasoquismo, né, dos fetiches, essa não. Essa a gente pode até falar aqui uma live à parte, que é uma outra questão. A gente está falando daquela dor que você não está buscando, que você não deseja, que não existe fetiche nenhum. Essa dor, quando ela aparece na atividade sexual, ela está colocando para você que é um momento de parar, que aquela posição não está muito boa, que está ficando desconfortável e que pode fazer algum tipo de agressão aí no seu organismo. Vamos dar um exemplo aqui, as fissuras, né? Você está tanto naquele momento ali de fricção da penetração, e você pode realmente causar alguma lesão, tanto aí na vagina, como na vulva, como até mesmo no pênis, né? Mesmo o pênis tendo aquela pele muito mais grossa, muito menos sensível do que, por exemplo, o canal vaginal, mas os homens também podem passar pela famosa... Fiz tanto sexo ontem, é muito comum eu ouvir isso aqui. Fiz tanto sexo ontem que hoje estou todo esfolado, não aguento nada, não dá nem para lavar. Olha aí, sabe o que é isso? É o seu corpo sinalizando você que você abusou, que você foi além do limite e que você começou a colocar uma coisa no sexo que é totalmente desnecessária. A dor. Olha a gente começando a ver como dor e sexo, na verdade, podem ser realmente rivais. Porque se você está em uma posição sexual X e você está sentindo dor durante a penetração, e aí, ó, como eu expliquei aqui, a mulher vai sentir e muitas vezes o homem não vai sentir, porque são corpos diferentes, você precisa sinalizar, para, tá incômodo, ou tá doendo, vamos fazer outra posição. Então existem várias maneiras de você sair dessa situação e parar com essa dor, tá? Mas esse é um ponto importante. Por quê? Porque muitas vezes você associa a dor a algum transtorno, a algum problema, a alguma doença que a mulher tenha. E pode existir, tá? Assim como também é mais raro, mas também pode existir no caso dos homens. Mas tirando essas dores, vamos dizer que você não tem nenhum problema e essa dor realmente aparece, você está sentindo. Ela tem que ser realmente, ó, evitada. Então, colocando uma dúvida aqui. A dor que a mulher sente, se for na vagina,
Pode ser alguma inflamação? Deve ser. Fazer exames para saber a razão da dor? Pois é, ó, é como eu tô colocando. Existe essa dor, desse incômodo sexual, que não é uma coisa persistente. Às vezes você percebe que ela aparece na mesma posição, mas existem as dores constantes, persistentes, que estão sempre presentes, independente aí da posição sexual, ou do parceiro que você está, ou até se você está usando um acessório sexual. Então, existem algumas dores que nós classificamos como transtornos, doenças, e que vão exigir realmente um tratamento específico, tá? O que é importante entender? A dor, qualquer dor, na vulva, na vagina, no pênis, onde for, não pode ser considerada como normal. Ela é ali um alerta de que alguma coisa que não é muito legal está acontecendo e que você precisa colocar um limite para essa dor, ó, ir embora, tá? Então não é para tolerar dor, porque eu ouço isso muito aqui no consultório. Ah, começou a doer, mas eu sei que dói mesmo, então eu deixei ele continuar. Eu queria que ele gozasse e eu fiquei ali sentindo dor. E aí eu fiz uma fissura que virou uma infecção, porque vira ali uma porta para entrada de bactérias. E a mulher, gente, está achando que isso é muito normal, que é assim mesmo, que isso faz parte do sexo. E esse sexo começa a ser um grande peso na vida dessa pessoa. Porque imagina, o sexo, ele perde o espaço de ser um significado de prazer para ser um significado de dor. Não, o sexo é algo que traz dor, é algo que machuca, então não é algo que eu vou gozar. Semana passada nós falamos aqui na questão do gozo, do orgasmo, né? Não é algo que me traga uma referência de gozo, então eu quero sexo para minha vida? O que você acha? Essa mulher que vivencia toda essa história de dor na vida sexual, coloca aqui para mim, gente, sim ou não? Essa mulher, qual é o tipo de registro que ela vai ter do ato sexual dela? Ela vai ter um registro que esse ato sexual é uma coisa legal, é uma coisa muito prazerosa, que ela quer na vida dela, que ela fica aí esperando isso acontecer, ou ela vai simplesmente fugir desse ato sexual, achar que esse ato sexual é horrível, não querer ter uma intimidade com o seu parceiro, porque o que ela sente nesses momentos que deveria ser prazer, na verdade, ela está sentindo dor, ela está sofrendo, e essa dor pode ser ainda mais invasiva. Porque no momento que você está ali no sexo, começa a sentir uma dor, não para, e aquele movimento de vai e vem literalmente machuca você, que depois você não consegue nem tomar banho, você está abrindo ali espaço realmente para você ter uma infecção, uma inflamação, uma coisa maior, tá? Então, a gente não deve deixar esse tipo de coisa acontecer. Começou a doer, para, conversa com o parceiro, troca de posição e usa algumas dicas que eu vou passar aqui hoje. Dicas fáceis, simples, para você que sente dor no ato sexual. Agora, ó, como o meu colega já colocou aqui como um formato de pergunta, né? Essa pergunta que a gente recebeu é bem persistente. Por quê? Porque, na verdade, existem algumas dores que vão para além dessa questão sexual. E essas dores, elas precisam ser muito consideradas e serem levadas para tratamento. Então, tem dor que você sente aí, que você vai seguir a dica que eu vou passar aqui, e essa dor vai parar, vai passar, e você vai ter uma vida sexual com muito prazer. Mas tem dor que não vai parar nisso, e que ela vai continuar, que ela vai persistir. Aí você fala assim, ah, eu fiz todas as dicas que ela deu e não funcionam. Então, ou essas dicas são furadas ou só comigo não funciona. Não é isso. É porque você, de repente, tem um outro tipo de dor, que tem um outro significado e que você precisa dar um outro tipo de tratamento. E aí, ó, nós temos inúmeros transtornos aqui que podem gerar essa dor e de uma forma até muito intensa. Vamos começar então a dar o nome para essa dor no ato sexual. Então, nós temos um nomezinho muito usado para essa dor no ato sexual, que é dispareunia. Então, se você tem dor durante o ato sexual
ou antes do ato sexual acontecer, ou após o ato sexual acontecer, você pode estar sofrendo aí de dispareunia, tá? Que não é agradável, que não é legal e que você precisa buscar uma melhora. E aí, quando a gente fala do público feminino, do corpo feminino, tem muita coisa que você pode ter e pode trazer essa dor de uma forma muito intensa. Por exemplo, endometriose. Eu tenho alguma menina que está assistindo aqui que tem endometriose? A endometriose, que hoje em dia é muito conhecida, né? Muito falada, a gente vê as pessoas falando, faz seu tratamento de endometriose, você não precisa passar por isso. Que na verdade é aquele tecido ali endometrial que está fora do útero. E aí realmente pode causar inúmeras dores durante o ato sexual, como pode causar inúmeras cólicas, sangramentos intensos, diferenciados. Então essa mulher que tem endometriose, recebo várias aqui, geralmente o mais comum é ela vir com as crenças de que o sexo é um grande problema na vida dela, porque o sexo para ela está referenciado à dor. E aí ela quer fazer uma terapia sexual que ela vai precisar fazer, porque infelizmente a parte psicológica dela já está toda afetada, mas que ela vai ter também que tratar a endometriose. Que assim, gente, isso é tão comum, que as pessoas chegam aqui até com o diagnóstico. Às vezes a pessoa não tem um diagnóstico de endometriose, tá? Mas às vezes as pessoas chegam com o diagnóstico, já passaram já por colegas profissionais e ninguém nunca falou para ela que aquelas dores que ela tem pode ser justamente pela endometriose. Então por isso que é importante a gente entender esses contextos. Se você tem endometriose, você tem que fazer o tratamento para endometriose e você também precisa fazer terapia sexual. Por quê? Ah, mas eu já tratei endometriose, tá tendo muito bem, tá uma coisa equilibrada, mas a minha vida sexual continua ruim, porque você acabou acumulando uma série de crenças ao longo da sua vida, ao longo da sua história com a endometriose, que ficaram ali cristalizadas e que só vão sair dentro do processo terapêutico, tá? Por isso que eu acho interessante, ó, quando você trata de dor, a gente vai ver que eu vou falar aqui um monte de probleminhas que trazem dor, tá? Claro que eu não vou entrar a fundo em nenhum deles, porque a gente quer só falar sobre as dores. Mas em todas essas questões, o pano de fundo, o cenário, sabe essa coisinha aqui que fica por trás? Sabe? Eu sou mais importante que o fundo, mas o fundo tá aqui o tempo todo me ressaltando. Vocês olham para cá, vocês enxergam esse fundo. Esse fundo aqui, que é o psicológico, você tá aqui brilhando, mas o seu psicológico tá lá. Se você não trata essa parte, provavelmente essas dores, elas vão persistir, mesmo quando você trata lá o problema que de repente iniciou essa questão da dor, ok? Uma outra coisa muito comum para as mulheres, que é a vulvodínia. A vulvodínia, o nome já diz, ó, vulva. Então, aquela parte externa ali, que você enxerga ali da vagina, né? Que todo mundo chama de vagina. Aquilo que você vê ali é a vulva. Mas você tem dor naquela região. Você tem uma dor, uma queimação naquela região. Isso aqui é tão sofrido que muitas mulheres não conseguem, às vezes, nem usar calça, nem usar calcinha. Porque só de encostar na região já causa uma dor. Você precisa tratar isso. Imagina, se você tem uma dor só de encostar, imagine uma penetração ali. É sofrível. Imagine o seu parceiro querendo fazer uma masturbação em você. Você não vai aguentar. Você nem vai, ao menos, praticar uma masturbação. Quando a gente vê mulheres com esse histórico, ela vem para você já relatando que a masturbação é algo muito dolorido. Por quê? Na verdade, ela tá com uma vulvodínia e nem sabe, nem tem noção do que é aquilo e que aquilo pode ser um problema, tá? E aí uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, mulheres, frequentem um ginecologista. Precisa frequentar e tem que verbalizar, porque o ginecologista, o profissional não vai adivinhar o que você está pensando. Porque eu já recebi mulheres aqui com casos de vulvodínia que vão ao ginecologia e eu pergunto, como você faz o exame? Porque tem que tocar, coloca lá o bico de pato, como você consegue fazer? Sabe como ela consegue fazer? Ela fica lá morrendo de dor, se segurando na cadeira, se contorcendo, mas ela não fala pro médico que tá doendo.
O médico também não pergunta. Ela fica lá agindo como se tudo estivesse normal. Não sei como alguém consegue fazer isso, tá? Mas não é uma pessoa que eu já ouvi falar isso. São várias. Então elas fazem, sabe por quê? Porque estão vergonha do médico, porque quer que aquele momento passe muito rápido, porque acha que o exame ginecológico é realmente algo sofrível, algo dolorido, que ela tem que aguentar. E aí, sai dali e o médico não vai dizer que tem alguma coisa errada. Se você falar para ele que só de tocar a vulva você tá cheio de dor, cheio de queimação, que você não consegue usar uma calça, que você não consegue se tocar, nem ter atividade sexual, aí ele vai falar, peraí, tem alguma coisa aí que não tá dentro do quadro de saudável, tá? Mas se você não fala nada disso, ele não vai adivinhar. Por isso que é comum você ver mulheres que têm esses transtornos, mas mesmo indo ao gineco, não descobrem. Aí ela fala pra você, poxa, mas o médico tinha que saber. O médico vai saber a partir do momento que você verbalize. E acaba verbalizando só aqui na terapia, né? Mas chega aqui já com 10 anos de sofrimento. Não chega aqui e comecei a sentir essa dor agora. Chega aqui com anos de sofrimento e de dor. E com essa história de que não, é normal. Dor e sexo faz parte. Toda mulher tem dor durante a atividade sexual, tá? É como estão colocando aqui, ó, por falta de conhecimento, por ignorância, é isso mesmo. Infelizmente, ainda hoje, a gente precisa ensinar muito de educação sexual para as pessoas começarem a enxergar o quanto que a gente bota o nosso corpo em sofrimento, o quanto que a gente fica com doenças, convivendo com doenças, aprendendo a botar o seu limiar de dor muito mais elevado, achando que isso é o normal. E não é o normal, tá? Tô falando aqui, os médicos não têm o menor tato também. Infelizmente não tem, ainda é muito difícil a gente ver médicos, por exemplo, que encaminham para terapia, que compreendem a dificuldade que a mulher tem de passar por todo esse processo. Mas felizmente já tem um monte de ginecologistas que são sexólogos, que entendem, que indicam a terapia sexual. É como se a gente tivesse, ó, a passo de formiguinha. Mas o que é importante para você? O importante é você sair daqui e divulgar, disseminar essas ideias e poder entender que o que você passa aí pode ser um tratamento muito simples. Quer ver um outro exemplo muito claro disso? O vaginismo. O vaginismo é um outro ponto que traz muita dor para o ato sexual. Muitas vezes até impede a mulher de ter o ato sexual, porque ela não consegue ter a penetração. O que é o vaginismo, gente? É a contração involuntária de toda aquela região ali perineal. Então os músculos contraem, literalmente eles fecham, e aqui ou eles impedem uma penetração, ou eles vão te causar dores, cólicas, vai ser uma penetração muito dolorida, tensa, nervosa, com ansiedade, não vai ter prazer aí e vai ter muita dor. O vaginismo, ele também tem que ser tratado. E a gente associa, né, a terapia sexual. Algumas pessoas fazem só a terapia sexual, é o suficiente. Algumas pessoas precisam fazer um trabalho específico, fisioterápico, daquela musculatura. Muitas vezes até porque já está muitos anos assim, então os músculos estão muito enrijecidos, tá? Mas isso tudo você faz o quê? Com acompanhamento profissional, tá? Não dá para te indicar, assiste uma live aqui e vai lá fazer o seu tratamento sozinha. Não funciona assim. Você precisa ter uma orientação, uma avaliação, saber qual grau você está. Então existe todo um processo que é necessário realizar, tá? Gente, quem tiver com dúvida, pode colocar dúvida aí na caixinha, pode mandar no comentário, tá? Um grande beijão para todo mundo que está aí. E lembrando que, se você quer participar aqui ao vivo comigo, eu já tenho uma pessoa aqui que pediu, fica aí que daqui a pouquinho eu vou chamar aqui para ao vivo, tá? Uma outra questão que causa dor, atrofia vaginal. A atrofia vaginal ela já é muito comum no período pós-menopausa da mulher. Então, a mulher que entra aí na menopausa, e todas nós que vamos ficar mais velhas, vamos atingir a menopausa, graças a Deus, agradeça, porque se você está na menopausa hoje, significa que você está vivendo bastante. Mas você pode vivenciar uma atrofia vaginal. E como você percebe, gente?
você vai vivenciar o ressecamento da menopausa, você vai ver que você tinha dores que você antes não tinha no ato sexual, que o seu canal está diferente quando você penetra alguma coisa, ou seja, você precisa ir lá e trabalhar toda essa parte dentro da ginecologia, tá? A atrofia vaginal, ela causa muita dor e ela vai deixar o seu sexo desagradável. Aí você vem o marido relatando, né? A minha mulher entrou na menopausa e não quer ter mais sexo comigo. Não tem jeito, é porque é menopausa, então eu vou pular a cerca porque ela já tá velha. Não é assim. Ela está super jovem. Hoje a gente entra na menopausa super jovem, tendo muita vida sexual ainda para aproveitar, tendo muita coisa para viver, mas a gente precisa de cuidados específicos. Você vai ter que usar um lubrificante interno, vai ter que ter um outro olhar para esse corpo que você vai aprender através de um profissional. Também não é uma coisa simples e fácil. Vou comprar isso aqui na farmácia e vai me adiantar. Eu falo isso muito para lubrificante interno. Aliás, é uma dica aqui para as dores sexuais, né? Dica para dor sexual: usar lubrificação. Lubrificação que eu passo aqui, que eu indico aqui, é a lubrificação externa. Então, é aquela lubrificação que você faz com lubrificante à base de água ou com óleo, né? Um óleo de coco, um óleo de semente de uva, um óleo de amêndoa. Os óleos são maravilhosos. Só não pode ser qualquer preservativo, tá? Mas vamos lá. Essa lubrificação externa, ela é livre. A lubrificação interna, que geralmente quem tem atrofia precisa usar, quem está na menopausa ou quem tem alguma questão no canal vaginal, essa interna, ela precisa ser prescrita pelo médico, tá? Não é porque ela é um antibiótico, não é nada disso, gente. É porque o médico, ele vai olhar ali você por dentro, ele vai olhar como está o seu canal vaginal, ele vai acompanhar isso, ele vai te passar uma outra. Então não é um remédio para você ir lá na farmácia comprar e usar, não é. Lubrificação interna, vamos ouvir a opinião do seu ginecologista. Mas ela existe, é possível, provavelmente você vai usar em algum momento da sua vida lá na frente. E tudo bem, ok, isso não vai limitar a sua vida sexual. Isso vai ajudar a sua vida sexual. E o que é importante pensar? A gente coloca muitos mitos em cima da sexualidade. Aí você fala assim pra mulher, você vai ter que usar um lubrificante interno. Aí ela morre. Ai, meu Deus, a minha vida acabou, eu não sou mais mulher, agora eu tenho que ter um lubrificante que antes eu não precisava. Gente, para com isso. Respeita o seu corpo, respeita o seu limiar da dor. O seu corpo está te falando que ele funciona muito bem, sim. Ele só precisa de uma ajudinha, de um auxílio, de um cuidado diferenciado, tá? Então vamos tirar esses mitos aí da cabeça. Olha uma questãozinha aqui. Meu namorado disse que vai ficar com gosto de cocada. Ah! O óleo de coco vai ficar com gosto de cocada. Mas meu filho, você não gosta de cocada não? Cocada é uma delícia. Mas você sabe que essa semana eu recebi justamente essa dúvida aí. Porque uma paciente minha, ela começou a usar o óleo de coco. Eu falei pra ela, depois de você usar o óleo de coco, você não vai querer outra coisa na vida. Porque o óleo de coco é muito gostoso, é muito melhor que o lubrificante à base de água. É claro, assim, gente, você tem que experimentar para saber, tá? A gente dá aqui as dicas e você tem que colocar em prática. Mas geralmente as mulheres gostam muito dos óleos. E o óleo de coco, ele é maravilhoso, ele tem uma consistência muito boa. Mas ele tem aquele cheirinho. E aí, no caso dessa minha paciente, o marido dela odeia coco, não come coco, não gosta do óleo de coco. Ela já usava o óleo de coco pro cabelo. E quando ela passava, ele ficava já... Imagina na pepeca, ele nem vai querer chegar perto da pepeca, vai ficar com horror. Não faça isso, tá? Aí você experimenta um outro óleo, se o seu companheiro não gosta de cocada. Ou você pode passar o óleo de coco e usar um outro tipo de desodorante. Um cheiro que ele goste, que ele aprecie. De repente um óleo que vocês já usam aí, desses óleos comestíveis. Brinquedinho sexual é muito legal nesse momento, né? Então o que você faz para não ficar aquele cheiro tão acentuado? Você passa na testa ali da vulva,
Ou você passa ali, ó, entre as pernas, esse óleo com cheirinho. Pode passar até aquele desodorante vaginal, que eu não gosto, eu não recomendo, tá? Não recomendo, mas para isso ele serve. Você pode dar aquele jato ali na virilha ou na testa do canal da vulva, protege ali e bota ali ao redor, e aí você passa o óleo de coco. Quando ele chegar lá com o narizinho perto, ele vai acabar sentindo mais o outro odor do que o odor do coco, tá? Olha a gente fugindo completamente aqui da live de dor, mas é isso. Mas os óleos, assim, os óleos realmente são maravilhosos. O óleo de coco eu acho ímpar, mas você pode experimentar todos os outros, de amêndoa, de uva ou do sex shop, né? Esses pequenininhos que eles chamam óleo de massagem, os pequenininhos, na verdade, são óleos para lubrificação sexual. Muitos ali têm cheirinho agradável, alguns não têm cheirinho de nada e são óleos, ok? A única questão do óleo é que você só pode usar com aquela camisinha especial, chamada de extra fina, né? Que é aquela que não rompe, ok? Porque a camisinha comum pode romper, então a gente não indica. Mas o preservativo é outra dica que você usa para tirar uma dor sexual. Porque o preservativo, às vezes você usa um desses comuns e aí você não gosta, tem até alguma alergia. Muito comum isso, tá, gente? Meninas que são alérgicas ao preservativo. Então, terminou a atividade sexual, você sente arder, coçar, irrita, dá até dor por conta do uso do preservativo. Então, qual é a dica? Aumentar o uso dos lubrificantes, a base de água ou os óleos e trocar o preservativo. E aí você pode trocar a marca, você pode trocar o modelo, vai trocando até você achar um que é confortável. Não achou nenhum preservativo masculino confortável, você tenta o preservativo feminino confortável. Porque apesar de ser o mesmo produto, no sentido de todos têm a mesma composição, mas o preservativo feminino, ele é muito diferente no seu uso do que o preservativo masculino. Então, às vezes, meninas que relatam uma queimação, uma coisa ruim, desconfortável, com o preservativo masculino, usam o feminino e, ó, ficam muito bem. Então, tudo no sexo é assim, gente. Nós vamos fazer experimentações, tá? Então, essa dor, às vezes, ela pode passar, essa queimação, só com uma troca de preservativo. Mas você tem que se observar. Se essa dor, esse incômodo, essa queimação aparece todas as vezes que você usa aquele preservativo, é o preservativo. E aí a gente tem que ter uma outra opção, que no mercado hoje em dia existem várias, tá? Mas se você está com vaginismo ou com uma atrofia, como eu falei aqui, você vai ter que tratar essas questões. Outra coisinha também que causa muita dor no ato sexual e que as pessoas dificilmente associam é a síndrome do intestino irritável. Alguém aqui tem essa coisa extremamente desagradável da vida? Porque só quem tem sabe, né? Síndrome do intestino irritável é horrível. Te dar dor, constipação, cólica, mal-estar. É terrível. E sim, ela pode causar várias dores durante o ato sexual. Essa síndrome não tem cura, mas ela é tratável, ela tem um equilíbrio. Então, você precisa fazer esse equilíbrio para amenizar essas dores associada ao uso de outras alternativas sexuais, tá? Mas a sua dor pode estar vindo dessa síndrome que não tem nada relacionado à vida sexual, não é verdade? E pode realmente afetar a vida sexual, tá? É muito difícil você ouvir um médico falando isso. Um outro ponto aqui de muita dor, essa lista é grande. Sim, ó, essa aqui, gente, é uma live para você assistir 10.000 vezes. Vai ficar gravada, se tudo der certo aqui, vai ficar gravado no IGTV e você assiste novamente, porque tem muitas coisinhas. É por isso que quando a gente avalia um paciente, tem muito detalhe. Quando a gente está ouvindo ali, a gente está, será que tem atrofia? Será que é uma síndrome do intestino? Será que é um vaginismo? Isso tudo entra no processo de avaliação. Outra coisinha muito incômoda, essa aqui é bem popular. Essa aqui
É difícil ver uma mulher que já não sofreu com isso, né? Que é a candidíase. A candidíase, ela também dá muitas dores sexuais, dá ardência, né? Aquele corrimentozinho, aquela coisa desagradável. E é assim, ó, se você está com uma candidíase agora e em crise, não é aconselhável a penetração. Quer fazer sexo, tá com desejo mesmo assim? Vamos praticar outras coisas no sexo e vamos deixar a penetração para quando a sua candidíase estiver tratada, tá? E a candidíase é tão simples de tratar, né, gente? Você usa ali um remédio, uma pomada, tem que ser com acompanhamento médico, porque você pode ter um histórico de cândida de repetição. Então não é também no balcão da farmácia e vou me curar. Não é esse processo. Mas eu não recomendo a penetração durante esse período. Tem menina que vem e fala assim, impossível, nunca vou penetrar, porque aquilo é insuportável. É uma coceira que eu não aguento, é um líquido branco saindo o tempo todo. Mas tem outras que fazem penetração assim mesmo, tá? Existem esses dois tipos. Lembrando que a candidíase, ela traz aí essa dor, esse incômodo, essa coceira, essa ardência, mas ela não é uma doença IST, infecções sexualmente transmissíveis, não é. Porém, o seu companheiro também é indicado fazer o tratamento em combinação, tá? Esse é um outro ponto que os médicos também não falam e que às vezes causa briga dentro do parceiro sexual, porque ele fala, nossa, mas você tá doente, eu tenho que tomar o remédio, mas eu não tô sentindo nada. Porém, a cândida no homem, muitas vezes, a maioria das vezes, é assintomática. Mas ele está. Aí você vai se curar, vai ficar boa, e ele vai passar pra você o que você passou pra ele, ou sei lá o que, porque ele tava primeiro, não sei. Mas os dois precisam tomar, tá? Isso é motivo, sim, de dor. Alguma dúvida, gente? Alguém quer vir ao vivo aqui comigo? Fora isso, a gente tem a vulvovaginite, que é inflamação também na vulva, também causa dor. E a herpes, a famosa herpes, né, que todo mundo conhece, às vezes a gente tem na boca, enfim. A herpes é sim uma infecção sexualmente transmissível e que tem que ter um tratamento para ontem. Suspenda a atividade sexual e vá fazer o tratamento. Isso, a herpes, aquela que você vê aqui, ela também dá lá embaixo, que é a chamada herpes na região genital, ok? É isso! Mas tá vendo quanta coisa? Aqui, gente, eu dei uma lista básica, tá? Uma lista básica de coisas que contribuem para a sua dor. Mas também já passei dicas, não é? Deixa eu ver aqui, quem queria entrar ao vivo comigo, já passei dicas em relação à lubrificação, já passei dica aqui em relação à posição. Mulher, isso é especialmente para as mulheres, você tem que saber qual é a posição que te dá dor. Se a posição X causa dor em você, não dá para fazer essa posição. Mas às vezes é comum a gente ouvir, ah, mas me causa dor, mas também me causa prazer, eu também gosto daquela posição. Então o que eu faço? Faz num tempo mais curto. Fica pouco tempo naquela posição, porque ela causa dor, ela pode te gerar problemas lá na frente. Ou então vai para aquela posição na hora que você está chegando já no orgasmo, que aquela posição é que você mais gosta. Mas aquela posição não é para ser a maior parte do seu sexo, nem para você usar a maioria das vezes, porque o seu corpício está dizendo não. E nós temos que aprender a respeitar esse corpinho, porque quando ele diz não, é porque as coisas não estão caminhando bem. A menina que queria entrar ao vivo aqui comigo, cadê você? Estou te procurando e não estou te achando. Tem participação especial aqui hoje, gente. Estou procurando você aqui, não estou achando. Manda o convite aqui de novo para você poder entrar comigo. Ou então uma outra pessoa que queira entrar aqui ao vivo, tá? Chegou a hora da gente solucionar o seu problema. Entre ao vivo comigo e nós vamos solucionar a dificuldade aí que você está passando. Mas ó, você aumentou a sua lubrificação, né, com lubrificante externo ou interno, se for necessário. Você mudou a posição sexual e aí facilitou muito esse processo de dor. Você experimentou novos preservativos. Mas o que mais que eu posso fazer para essa dor sair da vida sexual? Porque eles não são cúmplices, eles são rivais.
Aí aqui a gente entra, ó, dois processos fundamentais e que você pode descobrir e praticar facilmente no nosso curso Mulher no Comando. No nosso curso Mulher no Comando, você aprende a conhecer o seu corpo, a entender o seu corpo, aprende a trabalhar a sua mentalização cognitiva, a trazer a calma, a reduzir a ansiedade, aprende a dar os comandos para esse corpo, manter a calma durante o ato sexual e saber praticar a masturbação no sentido de conhecimento corporal, saber aonde é mais prazeroso quando eu toco, aonde é incômodo quando eu toco, é a chave do sucesso para a sua vida sexual literalmente decolar. No nosso curso, você aprende isso passo a passo, como você vai fazer, como fazer a cada dia. Se você colocar aquilo tudo ali em prática, eu posso ter certeza que essas dores às vezes somem, tá? Às vezes somem. Vai ter Black Friday, sim! Olha o pessoal que está perguntando, o povo curioso. Nós entramos no mês de novembro e esse mês é o mês das promoções. E a gente estava aqui, faz, não faz, faz, não faz. Mas a equipe, eu como sou uma boa pessoa, o poder da escuta, sabe o poder da escuta? A gente tem que aprender a escutar. Escutei a minha equipe e aí nós vamos ter sim, nós vamos ter promoção em novembro. Novembro vai ter uma big promoção do nosso curso Mulheres no Comando, para você literalmente tirar a dor da sua atividade sexual, aprender a colocar essa calma que eu tô falando aqui, aprender a entender a masturbação com outro olhar e a conhecer esse corpo. Então nós vamos ter promoção dia, deixa eu ver se eu vou acertar, 23, 24, 25 ou 24, 25, 26. Gente, são os 3 dias aí, depois do dia 20, que você vai receber aí, ó, informações maravilhosas sobre como realmente modificar a sua vida sexual, tá? E tá na dica da nossa live de hoje. Se você quer realmente tirar a realidade de dor da sua vida e começar a ver o sexo como algo confortável, o sexo, gente, ele é um espaço de conforto, ele é um espaço de prazer, ele é um espaço de coisas boas. E a dor não combina com o conforto, não combina com coisas boas. A dor, ela não traz prazer, a não ser que seja sobre fetiche, né? Se a gente entrar no sadomasoquismo, numa coisa específica assim. Saindo disso, não tem essa associação. Para uma mulher ter dor e prazer ao mesmo tempo, é uma briga, né, que se monta ali. E uma briga que muitas vezes é perigosa, porque você pode aí não ter nenhum problema de infecção, inflamação, e começar a ter por causa de uma, metida muito da maldade, não é isso? Porque se você vai para uma atividade sexual e sai de lá todo esfolado, significa que você não fez bem os trabalhos lá das cuicas, né? Aí os meninos que estão aqui na live, se você é um bom amante, você não vai fazer isso com a sua parceira. Você vai passar aqui, vai assistir a live antes, vai trocar o seu preservativo, vai comprar lá um lubrificante diferente, vai começar a gostar de cocada. E a nossa última dica de hoje, você vai aumentar as preliminares. Quer diminuir as dores para as mulheres? Você precisa aumentar, caprichar, botar muita qualidade nas preliminares. Trabalhar bem uma preliminar significa já os 3 pontinhos para essa dor, para essa dor ir embora. E para o ato sexual poder ficar realmente confortável, gostoso, prazeroso, de uma forma intensa. O que a gente tem que começar a pensar? O sexo, ele envolve a parte física, a parte psicológica e a parte médica. Porque se você tem um transtorno desse que eu falei aqui, você tem que fazer um tratamento ginecológico. Tem. Mas você tem que também fazer um acompanhamento psicológico. A sua cabeça está toda mal formulada, toda disfuncional, toda distorcida sobre sexo. E você tem que estar com o seu físico em dia, em contato com esse corpo,
dando disposição para esse corpo. Quando você associa todas essas coisinhas de uma forma equilibrada, o sexo, ó, fica muito, muito prazeroso. Ainda dá tempo de alguém entrar ao vivo. A menina que pediu para entrar ao vivo aqui comigo, eu não consegui achar você. Não sei se você já saiu da live, pode ser. Mas caso alguém queira entrar ao vivo aqui, ainda dá tempo. Vem comigo ao vivo falar a sua questão. Pode ser sobre dor, pode ser sobre alguma outra coisa que você quer saber e nós vamos retirar essa dúvida. Mas o que a gente fica como certeza para o dia de hoje, para encerrar a nossa noite de forma brilhante? Dor e sexo não são cúmplices, eles são rivais. Mas a coisa mais gostosa, a parte mais gostosa de toda essa história, que mesmo se você tiver algum transtorno desse, tá com endometriose, tá com vaginismo, tem uma atrofia, tem um intestino lá que não te ajuda, você tem esses problemas, ou então você tem um trauma sexual que você viveu lá atrás, aqueles parceiros péssimos que não me conheciam e que tratavam você muito mal na cama, você passou por todos esses problemas, você pode mudar isso daqui pra frente. A sua vida sexual, ela não só pode, como ela deve ser voltada ao prazer, às coisas boas, em um momento onde você se sinta, ó, plena e realizada. Lembrando que é mais difícil, mas os homens, eles também podem passar por todas essas dificuldades, tá? O homem também pode ficar com atrito ali na pele peniana, porque teve lá uma noite lá mal sucedida, com um excesso numa forma negativa. O homem também pode ter uma série de questões que exigem tratamentos, aí já é com urologia e terapia sexual. O importante é você perceber, se tá doendo, se tá desconfortável, não tá normal. E aí precisa realmente buscar ajuda, ok? Alguém tem alguma dúvida aqui? Tá aparecendo uma duvidazinha aqui na caixinha. Essa caixinha hoje foi meio esquisita, né? Quando a mulher sente ardor depois do sexo. Você sabe que depois do sexo você vai lá, faz o seu xixizinho pós-sexo. E aí pode dar um ardorzinho. Esse ardor, amiga, pode ser várias coisas, tá? Você pode estar com uma infecção, com uma inflamação, pode ser até uma cândida. O que você precisa observar? Esse ardor aparece sempre? Ele é comum? Ele é constante? Ou é durante algum período do mês? Pode estar relacionado à sua ovulação? Você precisa conversar sobre isso com o seu gineco, de repente fazer uma ultra para ver se está tudo certo e seguir as nossas dicas aqui, tá? Todas as dicas que eu passei, porque esse ardor pode ser um preservativo que tá te dando algum processo alérgico e que não tá legal para você, que você vai ter que mudar. Ou pode ser até o próprio lubrificante que você tá usando e a gente tem que modificar, tá? Mais uma perguntinha. É normal sentir dor sempre na primeira penetração da relação, mas depois, ao decorrer da atividade, ela passa? Essa pergunta aqui, ela tá bem parecida com o que eu recebi na caixinha de pergunta. Que a menina colocou assim, lá nos stories, né? Que ela sente uma dor, mas a dor passa e depois vira prazer, né? Sim, pode acontecer. Lembra que eu falei aqui do limiar da dor? Que cada pessoa tem uma interpretação da dor, que existe uma subjetividade nisso? E que o que você sente quando alguma coisa entra em você é uma sensação diferenciada, que pode até produzir cólica, tá? Dependendo da posição, do tamanho peniano, de como está o seu canal vaginal naquele dia. Meu canal vaginal é super saudável, mas às vezes aquele dia a sua flora está mais sensível. Isso pode acontecer sim. Ou você pode ter uma sensibilidade a essa sensação inicial da penetração. E você denomina isso como dor. Mas isso passa, porque durante o momento ali do entra e sai, ou quando você vai ficando cada vez mais envolvida sexualmente, quando essa conexão vai ficando melhor, essa dor passa e o restante da atividade sexual é super aí confortável, favorável e prazerosa.
Essa aqui a gente não considera como uma dor de incômodo, de desconforto, de desprazer. Como você mesmo colocou aqui na pergunta, ela passa, entendeu? Quando passa, gente, tudo bem. Você pode iniciar ali uma posição diferente, deu aquela primeira penetração, não caiu bem. Aí você ajustou, balançou para lá e para cá, companheiro também, falou umas coisinhas salientes no ouvido, você respondeu do outro lado, ficou gostoso, parou de doer. Pode continuar. Não, não parou de doer. Continua incomodando. Eu tô conectada, eu tô calma. Já ouvi a coisinha que eu gosto de ouvir, já falei também e continua uma dor insuportável. Aí tem que parar, tá? É porque realmente a gente entender esse limiar da dor é muito subjetivo. Cada um encara de uma forma. Como você vê meninas que vão te falar que penetra lá e ela não sente nada. Aliás, essa aí, né, minha amiga, corre lá, faz o curso Mulher no Comando, que você precisa urgente virar pompoarista. Porque alguma coisa não trair, você não sentir nada, poxa vida, não dá, sabe? Você pode estar com a musculatura normal, sua musculatura não está com problema, você não elimina a urina, mas você não sente nada. Você está precisando trabalhar essa musculatura. E isso você faz com o pompoarismo, tá? Então essas são aí as diferenças. Alguma perguntinha ou nós vamos encerrar? Lembrando que nós vamos ter promoção no mês de novembro. Mês de novembro, nós vamos montar aqui uma maratona sexual. Fala pra mim lá no meus history, na caixinha de pergunta, o que você quer ouvir aqui na maratona sexual? Nós vamos falar, é claro, do nosso curso Mulheres no Comando, para você entender o seu corpo, para você ver o que é possível, o que eu preciso fazer para virar uma pompoarista, o que eu preciso fazer para não ter mais dor durante a atividade sexual, para jogar essa dor lá pro espaço e para curtir tudo que o sexo tem de bom e de gostoso. Você vai ver isso tudo na nossa maratona Equipe Me Ajuda, dia 23, 24 e 25. Ou 24, 25 e 26. Gente, eu acho que é 24, 25 e 26. É que eu tô sem minha agenda aqui. Hoje a live foi sem agenda, foi no improviso, porque não deu tempo, porque o dia hoje foi corrido, tá? Lembrando, use preservativo, que eu use preservativo feminino. Vocês conhecem, né? Vocês conhecem isso aqui, tenho certeza. Quem não conhece, vai conhecer. Usem preservativo, pratique a sua masturbação, use aí o óleo, use os lubrificantes, brinquedinho sexual, troque as posições e entenda que dor e sexo são rivais, mas você, somente você, é a única pessoa capaz de modificar essa realidade e colocar mais prazer na sua vida. Semana que vem eu vou estar aqui com você às 8h10 na nossa live cativa e você pode ir lá no History lá e colocar a sua sugestão. O que você quer ouvir? Qual tema você quer aqui? Esse tema foi pedido de vocês, né? A pessoa queria entender por que eu tenho dor no ato sexual. Hoje você entendeu. Você pode ter algum transtorno, tem que tratar. Você pode ter algum incômodo, tem que modificar. Mas na verdade, tudo tem solução e você pode tirar a dor aí da sua realidade sexual. Mil beijos, hoje a gente respondeu todo mundo, ninguém quis entrar ao vivo, mas semana que vem eu tô aqui de novo, estou esperando você para entrar ao vivo comigo e tirar a sua dúvida, melhorar a sua vida sexual. Gratidão para todo mundo que participou aqui na nossa live e eu encontro você na próxima quinta às 8h10. Tchau, gente! Boa semana para vocês e até quinta-feira!